Olá, meus amigos, vamos para análises das notícias mais quentes do dia que interessam à direita. Ministros do STF reforçam decisão de Gilmar Mendes. O plenário está com o decano, diz fonte. Todo mundo sabe dessa decisão aberrante do ministro Gilmar Mendes, que acabou com a possibilidade de ministro do STF ser impeachmentado. É exatamente isso. Todo mundo sabe disso, né? Dia 12, o plenário irá confirmar essa decisão do Gilmar Mendes. Mas é óbvio, quem duvida disso? Quem duvida que o plenário vai confirmar essa decisão do Gilmar? Essa decisão do Gilmar é maravilhosa para os ministros do STF. Por quê? Porque ela acaba com a possibilidade de ministros do STF serem impeachmentados. Ontem só se falou disso no Brasil e as manchetes noticiaram errado essa decisão. Por quê? Noticiaram só o seguinte: Gilmar diz que agora só o PGR pode pedir impeachment de ministro do STF. Isso é verdade, mas é meia verdade. Por quê? Em verdade, a decisão do Gilmar Mendes é: não cabe mais impeachment de ministro do STF. Essa é a verdade. Porque a decisão do Gilmar, que será confirmada pelo plenário do STF, diz o seguinte: que ministro do STF não poderá ser impeachmentado por decisões que der. Então o ministro não poderá ser impeachmentado por alguma decisão que der no exercício de ministro do STF. Ou seja, não cabe mais impeachment de ministro do STF, porque tudo que ele faz é por meio de decisões. Se não cabe mais impeachment por meio de decisões que ele der, em razão de decisões que der, não cabe mais impeachment de ministro do STF. Então o plano da direita de 2026 fazer 2/3 do Senado para em 2027 poder dar tapa na mesa e exercer o poder popular impeachmentando o ministro do STF, caiu por terra. E todos aqueles pedidos de impeachment que estavam lá na mesa do Senado podem rasgar e picar e jogar no lixo, porque não valerão mais. Porque agora só o PGR pode pedir impeachment de ministro do STF, e se der a louca num PGR a pedir, não poderá fazer esse pedido em razão de alguma decisão que o ministro do STF der. Ou seja, não existe mais a possibilidade do Senado instaurar um processo de impeachment contra um ministro do STF. E o plenário irá confirmar essa decisão no dia 12, tá? Próxima decisão, essa daqui é um escárnio. Se isso daqui for verdade, tá? Veio do UOL. Se isso daqui for verdade, isso daqui é um escárnio. Gilmar avisou os senadores da decisão que daria sobre impeachment. E Alcolumbre ignorou. Gilmar avisou os senadores: ó, eu vou dar essa decisão. E Alcolumbre ignorou. Se isso daqui for verdade, todo esse grito que o Alcolumbre fez ontem na presidência do Senado pode ser mero teatro já combinado. Ó, Alcolumbre, eu vou dar essa decisão contra o Senado. Aí Alcolumbre fala: beleza, ministro, só que daí eu vou fazer um circo em cima disso, vou atacar o STF, vou falar que não gostei, vou falar que o Senado não vai se curvar, porque eu preciso me blindar. Eu preciso também me proteger do povo. Eu preciso fazer um teatro para os senadores. Pode ser que seja exatamente por isso que o Alcolumbre se manifestou. Porque não faz sentido nenhum o Gilmar ter avisado ao Alcolumbre e ele ter permitido, e agora tá fazendo esse circo aí. Vejam que absurdo isso daqui. Se o Gilmar de fato informou o Senado e o Senado não se antecipou e não tentou barrar essa decisão do Gilmar, isso é um verdadeiro escárnio e expõe o teatro que virou esse jogo, o teatro que virou esse país. Só que achei a notícia mais grave do dia. Essa daqui é uma informação importante que eu acho que é necessária e tomara que dê certo. CCJ da Câmara dos Deputados, aprova projeto que limita decisões monocráticas do STF. E óbvio, só que tem que passar, tem que ir pro plenário, tem que ser aprovado, tem que ir pro Senado, tem que ser aprovado no Senado, só que tem que virar lei, tá? Tinha que ser até uma PEC, na verdade. Tá? Tinha que ser até uma PEC. Pelo seguinte, não dá mais pro STF governar o Brasil com a caneta de um único ministro. Hoje, o que nós temos na Suprema Corte não são decisões colegiadas. Não é o STF que decide mais. São ministros com decisões monocráticas. O que são decisões monocráticas? Um único ministro decidindo.
Então o relator é um único ministro, ele vai lá e dá liminar. Eles governam o Brasil com base em liminar. Depois eles submetem a decisão deles ao plenário e o plenário só vai ratificando, só vai confirmando as decisões. 70% das decisões hoje do STF são monocráticas. Imagina só, 70% das decisões da Suprema Corte, que é um órgão colegiado, se dá por um único ministro. Isso aqui é absurdo. Isso, de fato, tem que acabar. Esse projeto é necessário, é maravilhoso. Mais um teatro por óbvio. A AGU, que é o Messias, pede que a STF recue em decisão para mudar impeachment de ministros. Então o Gilmar deu aquela decisão esdrúxula, o AGU, que é o Messias, o AGU, advogado-geral da União, advogado particular do Lula, que está sendo indicado pelo Lula à vaga do Barroso, o Messias está sendo indicado pelo Lula a assumir a vaga do Barroso no STF. O Messias se pronunciou e pediu para que o Gilmar reconsidere sua decisão, que escandalosamente disse que só PGR pode pedir impeachment de ministro do STF. Eu acho que isso daqui é mero teatro, porque o Messias ele tem que ser sabatinado pelo Senado e ele está querendo fazer teatrinho para chegar bem na sabatina no Senado, para chegar bem, para conquistar o Senado. Isso daqui, para mim, está cheirando um baita de um teatro. Até porque já está certo que o plenário vai validar a decisão do Gilmar Mendes. Então, de nada adiantou essa manifestação do AGU, não terá eficácia, mas cria um ambiente confortável. Eu não sou ditador, eu não sou totalitário, eu sou um democrata, né? Eu não concordo com isso que está acontecendo. Foi isso que o AGU fez para inglês ver, para chegar bem na sabatina no Senado, para tentar conquistar os senadores. Isso daqui, então, é uma desumanidade. Moraes nega pedido de Carlos para visitar o pai no aniversário. Domingo é o aniversário do Carlos Bolsonaro. Ele pediu para visitar o pai. Pediu para dar um abraço no pai dele no dia do aniversário. Moraes negou. Alexandre de Moraes negou que Carlos Bolsonaro visite o pai no dia do seu aniversário. Isso daqui é uma desumanidade sem tamanho. Então, Alexandre de Moraes, ele agora, além de investigador, de delegado, de promotor, de juiz, ele é também carcereiro, ele também é diretor de cadeia. É ele que decide visita, né? É inacreditável. Dias Toffoli puxa caso de Vorcaro e Banco Master para o STF. Dias Toffoli, que ficou famoso, a fama do Dias Toffoli surge com aquela matéria da Cruzoé, o amigo do meu pai, que põe fim na Lava Jato. A Lava Jato acaba quando a Cruzoé faz uma matéria chegando no Dias Toffoli. A matéria ela é censurada e agora Dias Toffoli puxa o caso do dono do Banco Master, que deu um golpe, uma fraude financeira de 12 bi e ficou 12 dias preso, então 1 bi por dia, né? Puxou esse caso para o STF. Ele é o relator e deu uma canetada declarando sigilo absoluto. Agora, o escândalo do Banco Master está no STF. Só que Vorcaro não é deputado, não é senador, não é presidente da República, ele não tem prerrogativa de foro. Por que esse caso está no STF? Isso ninguém sabe. Há um buchicho de que teria um deputado, um parlamentar envolvido, por isso o parlamentar tem prerrogativa de foro e o caso vai para o STF, mas não divulgaram o nome do parlamentar. Já sabemos por que esse caso foi para o STF, já sabemos por que o STF puxou esse caso e já sabemos também que Vorcaro não será pressionado a delatar ninguém e o celular do Vorcaro provavelmente, se for periciado, não vai cair nas mãos da imprensa, com toda certeza. Gente, essas são as notícias mais quentes do dia. Diariamente, eu trago aqui para vocês as notícias mais quentes do dia, um compilado das notícias que interessam a nós da direita. Assim você não precisa ficar caçando em portais. Aqui temos um compilado daquilo que até o momento está mais quente no dia. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.